Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Muito boa noite a todos os nossos queridos internautas, nossos ouvintes, e mais essa transmissão do programa Espiritismo e Atualidade aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, companheira amiga Silva Almeida. Boa noite, Silva, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Essa semana, inclusive, estou em estado de graça, né? Porque, para felicidade, no dia 9 agora de abril, nasceu meu netinho Vicente. Ah, é verdade, você tinha falado. Nasceu, né? Nasceu. E aí, então, como foi? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Então, eu estou em estado de graça, né? Ah, agora ninguém vai te aguentar como avó, né? Ninguém vai me aguentar, não. Eu estou muito danada como avó, né? Muito coruja. Mas deu tudo certo, então, né? Graças a Deus. Graças a Deus, está tudo ótimo. Meu querido, vamos cumprimentar os amigos, né, que já estão aqui conosco. A nossa querida amiga Eronides aqui. Boa noite, Código. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida. Nossa boa noite, Ero. Também. Boa noite a todos. Saudações fraternas. Boa noite, João. Boa noite, meu amigo. Espírita, que é a nossa Ana Mateus. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, Aninha. Tudo bom? Boa noite, Ana. Ter todos aqui conosco, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita, né? E temos por hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalhinho. Assim, eu vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós a prece de abertura. Ok? Cosme, meu amigo, por favor. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Todos nós estamos aqui reunidos em seu nome para mais apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possa aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que eles possam nos intuir para as melhores reflexões do assunto que abordaremos aqui durante o programa. E que, no final, possamos estar com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos,
e que possamos levar as benesses que aqui recebemos a todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação espiritual. Abençoe nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que irão nos acompanhar através do compartilhamento dessa transmissão. Por isso tudo, Senhor, te agradecemos e saudamos mais uma vez. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos agora fazer a leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 25, né? Buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro, item 9. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sair dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos cumprimentar aqui a nossa Elaine Banima, que também chegou aqui. Boa noite a todos. Parabéns, Silvia, pelo netinha. Que seja muito abençoado. Obrigada, querida. Obrigada. Boa noite, Elaine. E aí, Cosme, hoje temos um tema bem interessante, né? Que vai falar a todos nós das casas espíritas, né, Cosme? Das casas espíritas, das grandes casas ou das casas grandes, né? Isso é que nós vamos tratar hoje, não é isso, Cosme? Isso mesmo. Vamos falar sobre os centros, né? Hoje nós vamos falar sobre o nosso terreno. E, na realidade, as instituições elas são feitas de pessoas. E sabemos muito bem que as pessoas têm suas dificuldades pessoais e quanto mais pessoas estiverem reunidas, mais dificuldades estão reunidas. Se a gente não tiver uma coordenação muito boa para poder comandar, né, e conduzir a instituição, ela vai acabar se perdendo. O próprio Kardec tinha essa preocupação, né, quando ele deixou algumas anotações a esse respeito. Para ele, o interessante era que fossem pequenos centros muito mais acolhedores, né, que pudessem receber a todos e dar um tratamento ali mais pontual, a miúde, né? Porque o grande detalhe, quando você começa a ter muita gente, muita frequência, e são grandes as casas, né? Por exemplo, a Comunhão Espírita de Brasília é uma casa grande, a Casa da Maíse Braga, lá em Brasília. Então, dá muita gente lá. E, ao mesmo tempo, quando você tem muitas pessoas, você tem muitos problemas. Cada cabeça, uma sentença. O detalhe é que, por exemplo, mesmo pessoas com conhecimento doutrinário, mas que se não se dispuserem a colocar suas vaidades de lado, a colocar os problemas, deixar eles parados na gaveta, se retirarem, aí começa a incomodar. Aí geram-se as grandes confusões. E essas confusões acabam se perdendo a casa. Muitas casas grandes acabam sendo atacadas exatamente por isso, né? Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, ele aborda exatamente isso. Muitos médios, muitos problemas. Mas não significa que uma casa menor também não vai ter seus problemas. Com certeza ela tem. Elas têm. Só que a probabilidade de você ter um número maior, uma casa maior com um número maior de médios, gerar qualquer situação
que deixa ela um pouco mais morosa, meio que um paquiderme, né? Você dar um banho no elefante é muito mais difícil que você dar um banho num cachorro. Até para virar é complicado, né? Então, o grande detalhe é exatamente esse. Existe um livro também lá na Federação Espírita Brasileira que fala sobre a orientação às casas espíritas. O que deve ser feito, as situações para não se colocar enxertos dentro da doutrina. E a gente sabe muito bem, Silvia, que não funciona dessa forma. De acordo com o tamanho da casa, de acordo com a orientação daquele que é o responsável, ele coloca o que ele quiser lá dentro. Ah, eu achei que isso aqui tem a ver com o espiritualismo, vou colocar aqui. E o cara se diz centro espírita. Então, na realidade, é muito complicado, muito difícil quando você não tem um controle para saber exatamente o que é espiritismo de verdade e o que tenta ser espiritismo e, na realidade, é um remendo de muitas informações. Não estou dizendo que isso é errado, não é isso. Mas acho que cada um no seu quadrado, porque se a gente ficar enxertando coisas que não têm a ver com a doutrina, acaba confundindo a cabeça de muita gente. Daí que as grandes confusões. Todo mundo, tudo que é espiritual, as pessoas falam que é espiritismo. Isso é muito importante, Cosme, porque além de confundir a cabeça das pessoas, acaba se perdendo a essência da doutrina, né? Isso é muito importante também, que nós conservemos a pureza doutrinária. Isso é importante. Kardec, se quisesse, né, que o espiritismo fosse apenas mais uma situação espiritualista, ele não teria nem, né, cunhado os nomes, né, espírita, espiritismo, espiritista, nada disso. Deixaria que ficasse como espiritualismo, né, e seguir, vida que segue, né? Vida que segue. Só que não, né? A doutrina trazida pelos espíritos, ela é característica, né? Ela tem características muito firmes, não apenas a crença dos espíritos, mas todo o manancial de orientações filosóficas, né? Estão atreladas à doutrina espírita, de consolo, de orientação, de mudança de comportamento das pessoas e tudo mais. Então, se nós não nos ativermos justamente a codificação espírita, que é o Pentateuco, né, e começarmos a fazer esses enxertos que andam por aí, criando situações, nós realmente nós vamos desfigurar a doutrina espírita. E como nós falamos, você falou logo no início, né, Cosme, a casa muito grande, a dificuldade é muito maior, muito maior. Se tem uma casa grande, normalmente você vai ter um grupo grande que só atua, de repente, nos trabalhos que ocorrem na parte da manhã. Um outro grupo grande que só atua nos trabalhos da tarde. Um outro grupo grande que só atua nos trabalhos da noite. Normalmente, esses grupos não se conhecem e não se conversam. É verdade. Aí você pode ter 3 grandes casas dentro de uma só, né? Verdade. Exatamente. E aí isso já é um problema, né? Nós temos que entender que nesses grupos grandes nós vamos ter muitos trabalhadores, muitos médios, né? Com pensamentos distintos, porque cada pessoa é uma individualidade. E nós Verdade. sabemos que, infelizmente, dentro das casas espíritas, o amor ao estudo não é muito grande. O amor ao estudo não é muito grande. E algumas casas ainda cometem o equívoco de dizer que uma vez que você fez o curso de médico, você já sabe tudo, você já está apto, você já sabe tudo de doutrina porque fez o curso de médico. Gente, curso de médios, o melhor que seja, é apenas uma pincelada de doutrina espírita. Ninguém pode dizer que conhece doutrina espírita só porque fez um curso de médico, né? Aquilo é só o início de uma longa, constante, contínua, ininterrupta caminhada de aprendizado da doutrina, né? E o grande problema é esse, porque quanto menos você estuda, menos capacidade de discernir o acerto você tem. Então, aquelas pessoas que já têm mais tempo na casa, que falam, não, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos de casa,
e elas têm 40 anos ali dentro sem estudar. E 40 anos, muitas vezes, falando coisas que não são espíritas. E aquele que chega e que também vai na mesma corrente de não estudar, acaba aceitando aquela colocação como verdadeira. Então, isso vai se propagando, se repetindo. E daqui a pouco toda a casa está contaminada por essa falta de conhecimento, né? E aí, quanto maior, mais difícil. Porque é muito difícil você encontrar nesses núcleos pessoas que, mesmo cheias de muito boa vontade, consigam quebrar esse ritmo de coisa, né? Então, é muito complexo. Daí, né, Kardec tem recomendado que nós criássemos pequeninas casas, porque é muito mais fácil de você administrar. Não significando com isso que você também não terá problemas de relacionamento em pequeninas casas. Tem, porque estão reunidos seres humanos, espíritos imperfeitos, habitantes desse planeta de provas e expiações. Só que é muito, não digo mais fácil, é menos difícil você resolver problemas de 10 pessoas do que de 1.000, né? Realmente é muito mais difícil. Eu vejo o seguinte, na realidade você não tem uma fórmula, né? Você não vai deixar a casa não crescer porque você está com medo que ela vai dar problema. Isso não existe, até porque existe uma programação da espiritualidade com relação a essa situação. Se a casa é grande, como a gente tem várias casas aqui no Rio de Janeiro, que é o estado em que nós moramos, a cidade, que bom. Que bom que se esta casa se mantém, se ela faz a caridade, se ela faz o atendimento, eu acho ótimo. Mais pessoas vão ser atendidas. O grande problema é que as casas maiores, elas têm dificuldade no atendimento. E a doutrina espírita nos fala que, na realidade, o atendimento é prioritário. O que eu estou dizendo no atendimento? É o atendimento fraterno, né? É o atendimento de uma situação pontual, que as pessoas não estão preparadas, porque precisa do visto do fulano, que vai jogar para o visto do ciclano. Então, aquela bolsa, de repente, uma bolsa, que você poderia ir lá no almoxarifado, fazer uma baixa e anotar com a pessoa, só pode ser pego agora daqui a uma semana. Alguém chega esbaforido, completamente transtornado com qualquer situação, qualquer um pode passar. O atendimento fraterno já fechou nesse horário, só podemos atender amanhã a partir das 17 horas. E é isso que vai acabando minando a situação da casa. Se fosse uma casa menor, com certeza alguém chegou lá, o presidente, o diretor do centro está ali, muitas vezes é o próprio fundador, ele vai lá e conversa com a pessoa. E aí, numa casa grande, já fica mais difícil, porque não está ali naquele momento. Quem está trabalhando é uma equipe. Se a equipe não for safa, né, boa para poder resolver isso, a pessoa vai embora com o problema dela. E esse é o grande problema, né? É você ter alguém que te procurou, que foi enviado pela espiritualidade, que fez assim, choveu canivete para poder fazer aquilo acontecer. Chega na hora, não tem ninguém para atender. Exato. Exatamente. Aí é difícil. Você precisa ter um grande discernimento, Cosme, e ter uma pessoa, né? Primeiro que quando essas pessoas normalmente, né, que estão assim nesses momentos de linha de frente, são pessoas com pouca experiência, né? São voluntários com pouca experiência, né? E eles estão seguindo ali à risca o que foi dito para fazer, né? Então aí a dificuldade deles, como você falou, de tomarem uma decisão, né? A coragem, inclusive, de tomar a decisão com receio. Mas, às vezes é ordem, Silvia. Às vezes é ordem. A pessoa ela está olhando o cara crachá. Exatamente. O que eu tenho aqui no meu script é isso. Eu não posso atender 9 horas. Se é 9 horas, acabou. Chega 9h01, não posso atender. Exatamente. Porque eu preciso de alguém para resolver isso. Olha, fulano de tal não está, ele só vem de manhã. Ou ele amanhã ele está de tarde, entendeu? Então, essas coisas realmente é porque a casa vai crescendo, de fato. Isso é bom, porque o atendimento ele vai abraçando a mais pessoas, mais corações,
mas tem aqueles momentos em que a própria burocracia faz com que as pessoas se afastem, né? Eu estava meditando hoje sobre essa questão, né, sobre essa temática do nosso estudo, e pensando, né, se não seria bom que cada casa, quando ela tivesse condições de crescer mais, digamos assim, fisicamente, se não seria bom que ela buscasse alocar esse recurso num outro local, para que os locais fossem pequenos, mas a casa seria grande, a casa poderia ter, digamos, vários núcleos, assim, mas não todos no mesmo lugar. Talvez isso facilitasse, né? Facilitasse a administração e o trato, o acolhimento, que é muito difícil de você ter o acolhimento. Mas, na dificuldade, né, Cosme, de se conseguir isso, né, o ideal seria que houvesse, aí eu diria, um pulso firme, né, da Diretoria de Assuntos Doutrinários para buscar manter as orientações, né? Manter a casa como uma só. Mas eu creio que será algo muito difícil, né? Muito difícil, porque muitas coisas, quando os fundadores da casa fundam, quando eles pensam em criar a casa, algumas vezes, né, os fundadores são oriundos de outras casas, né, onde eles, de repente, não ficaram satisfeitos com a forma como o serviço foi realizado, ou porque realmente desejavam expandir, né, para outros lugares e tudo mais. E aí eles vêm cheios de planos, cheios de ideias, né, e começam a trabalhar dentro daquele planejamento extremamente fraterno, extremamente voltado para o estudo, para o acolhimento, para tudo isso. Só que essas pessoas desencarnam. Essas pessoas desencarnam. E se elas não tiverem o cuidado de preparar os seus substitutos, né, com o tempo, as raízes da casa, as bases da fundação da casa se perdem. Né? Se perdem porque as pessoas vão mudando. E se você não tiver esse cuidado, aquela ideia inicial se perde. Na minha casa espírita, que é uma casa super novinha, a gente ainda vai fazer 3 anos, nós temos essa preocupação muito forte. Nós temos essa preocupação muito forte de que no nosso regimento interno, as bases da casa estejam registradas. Porque aí isso vai passando, né? Vai estar sempre registrado ali. É uma tentativa. Não sei se daqui a 20 anos, 30 anos, vai estar da mesma forma. E um outro ponto que nós tentamos também, justamente, é que os membros, né, do nosso conselho deliberativo são vitalícios. E só podem, né, só são substituídos quando alguém, né, por algum motivo, deixa o conselho, e para que chegue uma nova pessoa no conselho, que é a base de toda a casa, da estrutura da casa, em termos doutrinários, né, seja alguém 100% nos moldes já existentes. Alguém que pense da mesma forma, que acredite nos mesmos ideais e tudo mais. Então, a gente vai tentando manter o núcleo formador inicial, né, nessa estrutura. Mas, como eu falei, é uma casa extremamente nova, né? Não sei como será daqui a 30 anos. Né? Mas você tem que pensar a casa sem você. Exatamente. Para ela durar, você tem que pensar ela sem você. Exatamente. Exatamente. Porque realmente é um problema muito sério, essa dificuldade. E aí, voltando à questão, né, de casas grandes ou grandes casas. A casa espírita, ela não precisa ser grande para fazer um grande trabalho. Né? Ela pode ser uma pequena casa no interior, né? Uma casa onde se frequentam, sei lá, meia dúzia, 10 pessoas, e ela realizar um excelente trabalho, né, dentro das suas condições. Né? Vamos lembrar da casa do Chico, né? A casa que Xavier fundou, tanto lá em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Né? O Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, né, ele trabalhava na Casa Prece, né? Exato. Mas ele já trabalhou em outras casas. Ele fundou lá com o Arnaldo Rocha, né? E a Meimei, que era esposa da Meimei,
Ele fundou outro grupo lá também com eles. Só que o Chico não ficou, só ajudou a fundar. Está lá aberto até hoje. Esqueci o nome da casa. Exatamente. E tem mais, acho que outra casa que o Chico ajudou também a fundar. O que acontece? A doutrina, ela não está procurando encher Maracanã. Não é ideal da doutrina espírita. É claro, se a mensagem espírita ela chega e ela consegue acalentar o coração, que ótimo. Mas o que você estava comentando até logo no início, a doutrina, ela, independente das pessoas falarem que só porque estão lendo o livro dos Espíritos está fazendo espiritismo, não é bem assim. Mas a doutrina ela não está segregada apenas aos espíritas. Porque aquelas verdades que a doutrina propõe, elas são verdades da vida, da natureza. Então ela não está criando dogma, ela não está criando uma lei especial. Só o espírita pode ver, qualquer um pode ver. Não existe isso. Ah, posso ver como é que é lá? Pode. O que tem de mais? Não tem nada demais. E naqueles trabalhos específicos? Aqueles trabalhos específicos só entra quem está gabaritado para entrar no trabalho específico. Senão vira bagunça. Eu falo para você, determinada ocasião, trabalhando, eu acho que era um sábado, uma sexta-feira, não sei, ou domingo, entraram numa câmara pequena de, sei lá, devia ter uns 7 metros, 8 metros, 10 metros. Entraram 6 pessoas para acompanhar uma vidência. Uma presença, uma prece. Silvia, é tão confuso aquilo, faz tão mal aquilo, porque é não pensar realmente na espiritualidade que está ali, no próprio ser que está sendo solicitado, né? Porque é uma confusão mental. Um diz que não vai rir, o outro diz que vai chorar, o outro diz que não sei por que está fazendo ali. É uma confusão mental tão grande. E é basicamente curiosidade apenas. Senão... É curiosidade. Exatamente. Alguém frequenta, diz que vão fazer uma prece para poder ter notícia de Beltrano, e vai todo mundo. Ah, eu vou também, eu vou também, eu vou, quero ver como é que é. É assim que funciona. Poderia ser uma propaganda para casa? Poderia, porque de repente você consegue encontrar outras pessoas que comecem a frequentar. Mas não é isso que elas foram buscar. Elas foram buscar uma curiosidade pessoal sobre como é que ele trabalha. Aí a gente fez o trabalho, fez a prece, saiu todo mundo, levantou. Aí o amigo falou, chama todo mundo de volta. Chamou. Ó, vem aqui, senta todo mundo aí. A parente de você está dizendo isso, coordenada aqui pelo amigo espiritual da casa. Se vocês não acreditam, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês vieram até aqui? Não há nenhuma cobrança, vocês viram que ninguém cobra nada, que é um trabalho de caridade, amor ao próximo, em favor daquelas pessoas que partiram. Agora, se vocês vêm com um monte de pensamento, vocês acabam atrapalhando. E aí foi feito uma verificação e quem pediu desculpa era a pessoa, o ente que estava desencarnado. Então você vê como é que são as coisas, né, Silvia? Toda essa situação. E aí eu sempre comento, olha só, gente, é no máximo 2 pessoas. É quem pediu e mais alguém, para ela, de repente, não ir sozinha, não vai à noite ou não sai de casa, porque você tem que pensar nisso até hoje, né, Silvia? Porque a gente vive numa cidade muito complicada. As pessoas, às vezes, não querem sair sós. Então vai alguém acompanhando. Aí você não vai deixar a pessoa do lado de fora. Senta fora da mesa e a outra senta aqui. A maioria quer sentar na mesa. Quer participar como se fosse assim um trabalhador assíduo. Isso é uma questão, Cosme, também, você tocou num ponto delicado também, né? Cuidado, que eu considero que as casas devem ter determinados trabalhos. Né? Determinados trabalhos. Porque um trabalho como esse, ele vai gerar curiosidade. Ele vai gerar muita curiosidade, muita curiosidade. Ele vai gerar uma pressão sobre o trabalhador espírita, porque as pessoas que vão lá
esperam que ele diga alguma coisa. Né? A casa que o colocou naquela posição espera que ele diga alguma coisa. E se ele não tiver nada a dizer? Se ele estiver passando por um momento delicado em que a sua faculdade mediúnica não esteja bem, naquele dia específico não está bem, o que ele vai falar? Será que ele vai ter coragem de dizer, olha, não tem nada a falar hoje? Ou será que ele vai falar aquelas coisas, aqueles jargões que a gente já conhece, né? Ah, está dormindo, está no hospital, está assim, está assado. Isso é um problema muito sério também. Eu, particularmente, não acho que seja uma coisa muito boa, né? Esse tipo de trabalho, por todas as dificuldades que acarreta e, sobretudo, pela pressão sobre o trabalhador espírita e também em virtude da questão de poder exacerbar a vaidade daquele espírito que já tem problemas com isso, né? Porque senão não teria nascido médico. Esse é um ponto complexo, né? Esse é um ponto bastante complexo. Isso nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de atividade dentro da casa espírita. A casa espírita não é um local de espetáculo, né? Não é um local de espetáculo, é um Agora, local Silvia, de alimento e consumo. tem um contraponto também, porque se o trabalho da casa ele é um trabalho de atendimento que consegue atender mais pessoas, exatamente pelo tamanho dela, né, tem mais trabalhadores, ela está fazendo o papel dela. E fazendo bem, se ela recebe, trata seriamente as situações que ela se propõe a executar, né? A cesta básica, distribuição de sopa, mantimentos, né? Vestuário, né? Roupa de cama, colégio. Se ela estiver fazendo, saindo um bom resultado, a casa é grande por isso. Eu conheci uma casa em Brasília, eu fiquei muito impressionado com a casa, porque a casa ela tinha um colégio que ia até o ensino médio, já preparar para a faculdade. E o que eu achei interessante é que eles publicavam os livros complementares da codificação dentro do material deles. Então, por exemplo, uma aula que era de... Estou imaginando um exemplo que ela me passou lá. Uma aula de história, por exemplo, que falava sobre o cristianismo. Eles colocavam o Paulo Estevão lá. Eles colocavam dentro do material deles, eu vi. Isso é muito interessante, né? Então, eu achei assim sensacional, porque as crianças, todas elas que estavam ali, elas tinham princípios da doutrina. Não é que eles queriam que as pessoas se tornassem espíritas, não é isso. Mas é o tratar o outro, né? Ser o homem de bem. E eu fiquei bastante impressionado com esse trabalho. Eu vi uma livraria, uma biblioteca imensa embaixo, uma estrutura grande para poder realmente dar aula. Eu conversei com professores, eles disseram, não, a gente realmente ensina isso. E cada sala tem nome de mentores. Como no centro, né? Então, e as crianças não se assustam com isso. Elas... Não, isso me lembra muito a história de Eurípides Passanufo, né? E ele, professor, né? Espírita e tudo mais, Eurípides Passanufo, lá em Sacramento, em Minas, né? Ele tinha o Liceu Sacramentano e ele era católico, né? Quando ele se transformou, né? Passou a ser espírita, houve uma pressão muito grande sobre ele, né? E os pais começaram a tirar os filhos da escola, né? Começaram a tirar os filhos da escola. E aí a escola ficou vazia. E um dia, né? Eurípides tem uma visão de Maria de Nazaré e diz para ele, né?
mude o nome da escola para Colégio Allan Kardec, né? Ensine isso, isso e aquilo, né? Sempre sobre a égide de meu filho, aquela coisa toda. E aí ele fez, mudou lá o título, o nome da escola, deixou de ser Liceu Sacramentano, passou a ser Colégio Allan Kardec, e ele ficou lá. E aí começaram a chegar alunos. Vamos ter em consideração que Eurípides desencarnou com a febre espanhola em 1918. Só de desencarnado tem mais de um século. E o Colégio Allan Kardec existe até hoje, continua nos mesmos moldes e é um colégio modelo daquela região. Todo mundo quer que seu filho estude no Colégio Allan Kardec, né? Pela excelência do estudo e pela orientação moral que os alunos do Colégio Allan Kardec recebem. Então, é uma coisa linda, impressionante. E eu acho muito boa a ideia, né? Porque normalmente as casas espíritas elas pensam em criar assim, núcleos de abrigo para idosos ou abrigo para crianças, mas assim, a ideia de uma escola, né? É assim, eu não conheço muitos. E eu acho uma ideia fascinante que você vá formando, porque ali não apenas você irá formar a criança na evangelização infantil, na mocidade espírita, né? Mas você tem a chance de estar com ela todos os dias. Né? É um negócio fantástico que a gente não faz ideia. Porque os livros que as crianças ainda não têm aquela assiduidade para ler e tal, o hábito da leitura, eles vão pegar trechos da obra e vão colocar no livro. Então elas vão acabar conhecendo aquilo. E isso vai ficar. Porque amanhã dá curiosidade deles comprarem o livro para poder ler como um todo. E você percebe nitidamente que o colégio também não faz nenhum tipo de segregação só filho de espírita. Ele está aberto para qualquer um. Não, com certeza, porque a doutrina não tem nenhum tipo de segregação, né? A doutrina não tem. E eu achei assim, fantástico, porque eu não conhecia aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar grande. Muitas casas, a gente sabe pelo movimento espírita, começaram aqui, né? Bahia, Rio de Janeiro. E eu não vi ainda uma casa nesses modos que eu estou falando para você, porque normalmente tem abrigo, né? Para idoso, mas não tem, pensando nisso que a gente está imaginando, um colégio. Não tem. E eu achei essa ideia fantástica exatamente porque como você pensou. Porque ela vai receber um ensino moral e vai receber o ensino do cotidiano, do dia a dia que ela precisa para poder fazer profissão, para ela poder ganhar conhecimento do seu próprio sustento. Exatamente. E aí, Silvia, eu fiquei bastante impactado, gostei, visitei as instalações. É como se fosse um colégio desse público que tem aqui no Rio de Janeiro, só que é fechado, né? Não é todo mundo que entra, só quem pode, né? E eu acho que isso é fundamental. Às vezes você vai para uma faculdade, um colégio, e não tem ninguém ali na porta, você entra. Por isso que acontecem os roubos, Silvia. É a facilidade que o ladrão ele encontra. Se ele encontrar facilidade, já era. Então, e eu penso também numa coisa, Cosme, que quando você dá esse arcabouço moral, né, você também impede muitas coisas ruins dentro da própria escola. Né? O bullying, que é uma coisa horrível, né, e que causa tanta infelicidade, né, tantas desgraças, né, não existiria numa escola onde houvesse uma preocupação com esse lado moral, né? O que, infelizmente, nos dias de hoje está totalmente abandonado. Né? Você não vê mais essa preocupação. Houve uma época lá atrás, você deve ter pego também, que existia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. O FCB, né? Eu lembro. Gostava dessa matéria. Exatamente. Era uma coisa interessante. Né? Era uma coisa interessante. Você formava também, né, a parte moral do homem, que é muito importante. Mas isso foi sendo abandonado ao longo isso tinha uma conotação diferente, né? A gente sabe muito bem.
Qual era o ideal daquela época, que você está falando de ditadura ainda, né? Não, exatamente, exatamente. Então tinha uma conotação bem diferente. Só um exemplo, né, de que havia, de uma certa forma, uma preocupação com isso. Eu acho que seria muito interessante, né, que houvesse isso, porque os meus filhos, por exemplo, eles estudaram, né, em escola católica, né? Existe na Tijuca uma grande escola de freiras, e meus filhos fizeram todo o ensino fundamental Foi pela sua casa. Exatamente. Isso é muito importante, de alguma forma. É necessário você incutir a religiosidade, de alguma forma, nas pessoas, né? Nas crianças, elas conhecerem alguma coisa assim. Então, eu acho que esse lado é muito importante, né? Você ter esse lado mais fraterno, esse lado mais amoroso, você combater fortemente dentro da escola qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de tratamento menos fraterno entre as crianças e tudo mais. Isso é muito importante, né? Porque me causa muita preocupação ver, né, o nível das nossas escolas hoje, né? E o quanto as crianças sofrem, né, muitas vezes por causa de desamor, de desorientação de outras crianças. Né? Sim, é verdade. Na realidade, Silvia, o mundo, de uma maneira geral, esse negócio de você ser avacalhado na escola sempre aconteceu. Sempre aconteceu isso. Mas não nessa intensidade de o outro querer matar a pessoa. Não. Aquele mais espertinho, achava que era esperto, passava a perna num, passava a perna no outro. O bobalhão da sala sempre pagava. A história era sempre essa. Só que eu falo para você que, às vezes, o bobalhão daquela época, hoje, é o bem-sucedido. E aquele esperto que você achava o melhor de todos, que era o paquerador, namorador, esperto, resolvia tudo, esse hoje vive com dificuldade. Se não estiver preso, porque nunca levou nada a sério. Nunca levou nada a sério. Por que vai mudar? Vai mudar por quê? Então, é essa situação. Eu vejo o seguinte, nesse caso, por exemplo, quando você pega casas de referência aqui no Rio de Janeiro, grandes, e que elas fazem um trabalho de distribuição de cesta, alimentos, né? Que acolhe, que dá orientação, que faz os atendimentos fraternos em casa, essa casa está completamente atingindo o seu ideal. O propósito dela é servir, é o próprio Cristo, né? Compaixão, caridade, amor ao próximo. Ela está exemplificando exatamente isso. O grande detalhe é quando você tem uma casa muito grande, um grande paquiderme, e você não consegue virar. Você não consegue virar ele. E ela está perdida em entraves burocráticos, virou quase que uma empresa, e ninguém consegue fazer essa situação mudar. Teria que entrar um grupo novo para poder enxertar esse oxigênio, porque está acabando. Mas é justamente esse que é o ponto, né, Cláudio? A grande dificuldade é a entrada, vamos dizer assim, do sangue novo, né? Porque o sangue velho não permite, normalmente obsta, né, a entrada do sangue novo. Isso vai se tornando uma grande bola de neve, e a preocupação é que o ideal da casa, que com certeza nasceu com as melhores intenções, né, acaba se perdendo ao longo dos anos. Sobretudo se a casa é muito antiga, né? Casa, sei lá, de 50, 60, 100 anos, isso é muito problemático, porque com certeza aquele ideal lá do fundador, sei lá, de 100 anos atrás, se perdeu por muito tempo. Mas de repente eles imaginavam que ia crescer tanto assim, porque as casas espíritas começam pequenas, são reuniões de grupos que se tornam depois casas. A maioria. O próprio Luiz Olímpio, né? Teles de Menezes, ele fundou o primeiro centro, mas a reunião era pequenininha. Era reunião familiar. Tanto que era, né? O nome do grupo era esse, né? Grupo Familiar de Estudos Espíritas. Não era isso? Muitos começam assim. A minha casa espírita, né, começou dentro da casa de uma dos fundadores. Né? Exatamente. Então, o grande detalhe. Começa, né? O grande detalhe, Silvia, é você não se perder na burocracia, não deixar de atender. Não posso atender porque já atingiu.
Gente, chegou alguém desesperado. Volta amanhã, porque agora os espíritos estão descansando. Não, o Cosme me lembra muito daquela frase do Betinho: quem tem fome tem pressa. Exatamente. Quem está com dor tem pressa também. O grande detalhe é que, como essas situações elas são perturbações espirituais, você praticamente não vê no corpo da pessoa uma ferida, um membro quebrado. Ah, tá de palhaçada, é coisa de cabeça, é coisa de maluco. E não é. São coisas que incomodam tanto quanto uma situação orgânica, como a gente acabou de falar. Exatamente. Mas eu acho que a gente cabe, efetivamente, independente de estar em casa grande, casa pequena, ela cumprir o seu papel. Não deixar ninguém sair com dúvida, privar pelos processos educacionais da doutrina. Doutrina espírita é doutrina mesmo. Exatamente. Né? Não está atrelada a convicções, padrões, porque tem até isso, né, Silva? Eu lembro que essa casa lá que a gente trabalha, ela em determinado momento ela trabalhava com senha. Senha? Hoje já distribuiu todas as senhas, você não pode vir mais. Não é que a casa ela tem que ser uma bagunça, não é isso. Mas, gente, né? Você precisa olhar certas situações. O Chico conta uma história dessa. Que uma mãe pegou o número, né? Acho que você até comentou comigo, né, sobre esse caso, Silvio. E para ter notícias do filho que havia morrido, né? Desencarnado, né? Suicídio. E ela chegou no horário, pegou o número 1. Número 1. E à noite, isso de manhã, na noite, quando ela veio para o trabalho, para a sessão, na realidade, ela tinha recebido o número 1 e chegou uma outra mãe quando os números já tinham acabado. Uma mãe desesperada, não é isso? Ela chegou bem cedinho, aí pegou o primeiro número, aí estava lá na fila, na hora que iniciava o atendimento, já não tinha mais senhas. E nisso chega uma mãe absolutamente desesperada, porque havia perdido seu filho, e ela, então, se condoeu daquela dor, né? Porque eu acho que devia ter sido um desencarne recente, e aí ela deu o número dela para aquela senhora. E foi para casa, né? E foi para o hotel, eu acho que ela tinha vindo de fora, alguma coisa assim. E foi para o hotel. Estava lá no hotel quando recebeu a chamada, né? E Chico estava chamando para que ela voltasse, né? E quando ela voltou, havia uma comunicação com o filho dela. Então, você veja como é que a espiritualidade age, né? Aquele ato, né, de desprendimento, de benevolência, de amor daquela mãe, que compreendeu a dor daquela outra mãe, né? E cedeu, né? Cedeu a sua vez para ela. Não significa, gente, que aquelas pessoas todas iam receber comunicação, não. E como o Chico fala, né? O telefone toca de lá para cá, daqui para lá, né? Elas estavam ali na possibilidade de receber uma comunicação. Uma comunicação, que fosse acontecer realmente, né? Era uma possibilidade. E aí ela cede a sua chance de ter uma comunicação do filho para dar para aquela mãe. E nesse ato de bondade, de caridade, de amor, né? de desprendimento, ela acaba recebendo uma comunicação, né? Do filho. O Chico mandou chamar quando ela estivesse, né? Então, isso é muito bonito, para ver que sempre, né, as coisas sempre acontecem como tem que ser, né? Que a espiritualidade não dorme, né? A espiritualidade... Veja que ela, Silvia, ela foi chamada porque eles sabiam, o Emmanuel, né, pediu para que ela voltasse. Então, aquela ação que ela achou que ninguém sabia, apenas ela e a pessoa que recebeu, a espiritualidade estava atenta. Exatamente. Então, você veja que quando você faz o bem, né, pratica o amor ao próximo, como Jesus nos orientou, a gente não perde absolutamente nada. Ainda que você não receba aquilo que você está esperando imediatamente. Deixa. Vai colocando lá na contabilidade, vai fazendo caixinha,
daqui a pouco todo esse seu amor, esse seu desprendimento, ele vai retornar quando você mais estiver precisando. Não, com certeza, né, Cosme? Nós temos que lembrar também, costuma muito lembrar, né, de que todos os nossos erros, né, nós teremos que ressarcir. E a gente esquece que os nossos acertos não precisam de ressarcimento, mas eles são sempre recompensados. Né? A gente precisa lembrar disso também. Né? E no nosso estudo de hoje, né, o que nós queríamos chamar a atenção era justamente isso. Né? Você pode ter uma casa pequenina, mas que vai fazer um trabalho enorme, maravilhoso, e ela pode ser pequenina no plano material, mas gigantesca no plano espiritual. Sim. Né? E você pode ter uma casa muito grande no plano material, mas que não consegue ter o atendimento tão bom quanto o daquela casa pequenina. E justamente por isso ela é grande no plano material, mas pequena e quase que inexistente no plano espiritual. E o importante realmente é o trabalho que é realizado. E a ideia é que o trabalho é fundamental. Exatamente. O trabalho é fundamental. Né? Pela própria natureza humana, é muito mais fácil você conseguir manter uma casa pequena, unida, coesa e fazendo o trabalho como ele deve ser feito, do que uma casa grande demais, com milhares de pessoas circulando ali dentro, muitos trabalhadores. E isso a gente está falando não da nossa cabeça, mas seguindo a orientação que Kardec nos levou. Né? Kardec, sim, é verdade. Que era melhor que nós tivéssemos em determinada localidade vários pequeninos pontos de luz, vários pequeninos núcleos de estudo e atendimento, do que uma grande casa. Isso é uma recomendação de Kardec, justamente porque ele sabia dessa dificuldade, né? Do quanto seria difícil você administrar e controlar e manter, né, a mesma visão num ambiente tão grande, tão amplo, né? Bom, vamos ver aqui alguns comentários que nós temos. A nossa querida Kátia Moreno. Boa noite, querido Silvio Cosme. Melhor, boa noite, vamos vacilar. Sim. Legal. O segundo estudo do dia. Boa noite, Kátia. A nossa Eronite está colocando aqui. Gostei, Cosme, do teu comentário sobre as limitações impostas pela burocracia, que deixa para atender amanhã que os espíritos estão descansando. Acabei rindo aqui para não chorar. Não, é verdade. A questão burocrática, né, realmente acaba sendo um grande entrave, né, ao trabalho espírita. É verdade. A Ana Mateus, era espírita, uma vez a casa cheia, ao lado de fora lotado de gente, Chico já bem debilitado, chamou o nome de uma mãe que estava entre a multidão externa. Casa pequenina. A casa do Chico era muito pequena mesmo. Era uma casa pequena, era só um espaço, que tive oportunidade de visitar, né? E era um espaço bem pequeno, tinha um jardim na frente, onde ele tinha as roseiras dele e tudo mais. E as pessoas ficavam ali, né, fazendo fila para ter oportunidade de entrar e, às vezes, ver o Chico, falar com ele, alguma coisa assim, né? O João Santana, excelente estudo, saudações fraternas, o seu neto, Silvia. Ah, obrigada, João. É legal. Boa noite, querida. A Rosana, muito boa explicação. Obrigada, querida. Muito bom, então. Gente, estamos no nosso finalzinho, né? Nos nossos últimos minutos. Não sei se o Cosme deseja fazer alguma outra consideração ou se nós podemos partir para a nossa prece de agradecimento e ferramenta. Eu faço só uma observação que, independente da casa que nós estejamos atrelados, a gente precisa de sintonia com ela. É claro, se a casa ela atende dentro daquilo que a gente pensa que é doutrina e a gente se sente bem onde a gente está, a gente deve ficar lá. Senão, a gente vai procurar uma outra casa, um outro local que possa nos dar esse conforto espiritual que nós desejamos, nós ansiamos. Eu falo que casa espírita, Silvia, não tem roteiro para se escolher. Mas você pode encontrar aquela casa que está em sintonia com aquilo que você pensa, que você imagina, que você faz, para você poder se sentir bem e fazer parte. Porque a casa espírita precisa do aval e da ajuda de cada um de nós. Todo mundo é útil dentro da casa. Não há trabalhador que não seja necessário na casa espírita. Se ele está lá, é porque ele é necessário. Não, e na verdade, Cosme, mais do que ele ser necessário à casa,
a casa é necessária para ele. Né? Exatamente. E a pessoa chegou ali é porque o local, mesmo que seja o irmão, esteja passando por dificuldade, ela está sendo difícil, mas é o local onde ela precisa estar. Né? É um local onde ela terá oportunidade de melhoria, de crescimento, né? De sublimação, de repente, de muitas dificuldades que ainda está vivenciando. Né? Então, mais do que a casa precisar dele, ele precisa da casa. Né? Essa é a realidade. Né? Eronix colocou aqui. E a vovó Silvia, parabéns pelo enteado. Obrigada, Eronix. Exatamente. Bom, gente, então vamos fazer a nossa prece, né? Levando nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, a Jesus, nosso querido Mestre, a todos os amigos espirituais, que são os dirigentes da nossa Web Rádio Cristo Consolador, pela oportunidade de mais esse trabalho. Que todos possamos ter desfrutado de momentos de aprendizado e meditação, que todos possamos ter tido uma boa semana e que tenhamos também uma ótima semana nessa agora que se inicia. Que possamos estar juntos para mais um espiritismo em atualidade, onde iremos continuar aprendendo juntos sobre essa doutrina de amor e luz. Graças a Deus. Bem, meus queridos, assim chegamos ao final, né, do nosso programa de hoje. E desejamos a todos um ótimo final de domingo, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Cosme. Tchau, pessoal. Tchau, Silvia. Boa noite, pessoal. Uma boa semana para todos. Uma semana de paz. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.